Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, Mateus, capítulo 1, versículo 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Só até aqui por enquanto. Igreja, aqui, esse homem Eucana, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Eu acredito que quase toda a igreja conhece essa história, a história de Ana. Eucana, ele subia de todo ano, ele ia a Siló, fazer sacrifícios a Deus, ali colocar ofertas no altar do Senhor. E ele fazia isso por Ana, Penina e os filhos de Penina. Só que Eucana, ele amava muito a Ana e ele dava porção dobrada. Eucana, ele não dava porção dobrada. A palavra de Deus não diz que ele dava porção dobrada porque ele queria filhos de Ana. Não. A palavra de Deus diz que ele dava porção dobrada porque ele amava Ana. Era uma prova de amor por Ana que ele fazia isso. Só que todo ano em que ele fazia isso, Penina, ela vinha e irritava a Ana. Ela falava coisas que irritava, que tirava a Ana do sério. Porque, vamos lá, mulher não é mole, né? Não é homens. Mulher é fácil. Imagine quando quer irritar a outra. Não, porque eu sou mulher, eu sei. Imagine quando quer irritar a outra. E isso foram anos. E hoje, Deus quer nos ensinar a ser inabalável. Hoje o tema da pregação é Deus hoje quer nos ensinar a ser inabalável. Inabalável como, pastora? Inabalável diante das provocações, inabalável diante das injustiças, quando pessoas se levantam contra você, quando falam alguma coisa de você. Porque vamos parar aqui para pensar. A palavra de Deus diz que Penina, ela teve filhos e filhas. Quantos anos que você acha que Ana suportou toda essa humilhação? Foi 1 ano? Não. Porque ainda que Penina tivesse só 2 filhos, já seria 9 meses de gestação, mas depois do nascimento da criança, olha só. Quanto tempo Ana suportou as provocações de Penina?
Mas Ana era diferente. Ana era uma mulher inabalável. Amém, igreja? E Ana, apesar de toda a provocação, apesar de toda a dor, Ana todo ano acompanhava o seu marido. Todo ano Ana ia lá com Eucana. Ela não ficava parada. O segredo, irmãos, é não ficar parada. Sabe o que acontece hoje em dia com os crentes? Tá com dor de cabeça? Fica em casa. Tá chateada com alguma coisa? Fica em casa. Brigou com o marido? Fica em casa. Brigou com a esposa? Fica em casa. Tudo crente agora quer ficar em casa. Fora aqueles que falam que não precisa vir para a igreja porque assiste o culto em casa. O segredo é a gente se movimentar, é não ficar parada. Ana, ela não ficava parada. Apesar de toda a provocação, não era uma coisa que Ana pegava o avião e em meia hora chegava na outra cidade. Não era assim. Imagine ela caminhando naquele deserto e Penina debochando, Penina irritando, Penina falando, e aqui ó, tô grávida mais uma vez, e você? E aqui ó, mais um, e ó, já tô com a penca, e você? Imagina isso todo ano no ouvido de Ana. Mas Ana não parava. Ana continuava. Ana, ela não desistiu em momento algum de buscar quem poderia resolver o problema dela. Amém, igreja? Tá doendo? Não importa. Vem para a igreja. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar que Deus trata com você. Vem para a igreja. Não importa a situação, não importa o que aconteceu. Ah, mas pastora, tu não sabe o que eu ouvi hoje. Não importa. Vem para a igreja. Não deixa de buscar a Deus, porque Ele é que vai te curar. Ele é que vai tratar. Isso aí que você está chorando, e Deus vai agir. Assim como o problema de Ana não era para Ana resolver. As provocações de Penina não era para Ana resolver. Até porque quem encerrou a madre de Ana foi Deus. Até porque foi Deus. Então era para Ana devolver as provocações? Não. Não era para Ana revidar as provocações de Penina. Por quê? Porque era problema para Deus resolver. Igreja, esse problema que hoje você está vivendo é para Deus resolver. Aprenda a ser inabalável diante de qualquer situação. Aprenda a ser inabalável, a colocar os teus problemas para Deus. Amém, igreja? Vamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Também quero falar de uma outra mulher também. A viúva de Sarepta. Versículo 8, Mateus. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Por enquanto, só até aí, Mateus. A viúva de Sarepta, o que ela nos ensina? Eu, estudando a palavra,
O que eu aprendi com essa mulher? A ser sensível. Quantas pessoas hoje não são mais sensíveis à voz de Deus? Quando o profeta Elias pede ela água, ela para, ouve ele e vai buscar água. E ele ainda pede mais, ele pede ela para fazer um bolo. Quantos de nós perdemos essa sensibilidade? Às vezes você vem para a igreja, senta aí, Deus usa o pastor tremendo, e você sai daqui e não consegue absorver nada, porque você não está mais sensível. Mas igreja, por que nós perdemos essa sensibilidade? Porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A viúva aqui, ela estava passando fome, literalmente, tinha pouca comida na casa dela. Se a gente continuar lendo, vai para o versículo 12, Mateus. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Essa mulher estava numa situação crítica. Já não existia mais esperança. A comida era tão pouco que ela pegou somente 2 cavacos para fazer comida. 2, lenhas ali, 2 gravetos. Tão pouca era comida que ia cozinhar ali tão rápido. Ela ia comer, o filho dela ia comer e depois eles iam morrer. Porque nessa época aqui, o profeta Elias profetizou que não iria chover e não houve chuva. Sobre a palavra dele, Deus cumpriu. E aqui essa mulher, ela poderia até ficar revoltada. Por quê? Porque ela foi a palavra do profeta Elias. Foi por causa da palavra do profeta Elias, estava havendo fome. Mas ela não deu ouvido a essas coisas. Ela não ligou para isso. Quando o profeta falou, pediu, ela fez. O que Deus tem falado para você fazer? Qual é a posição que Deus tem mandado você tomar? Que você não consegue? Que você reluta tanto? Hoje, Deus quer devolver para você a tua sensibilidade em ouvir a voz dele e obedecer. Amém, igreja? E os gravetos simbolizam pouca comida, pouca. A viúva, ela estava já numa situação já de morte, já não existia mais esperança. Mas Deus envia ali o profeta. Se você for ler desde o versículo 1, por que Deus mandou o profeta ir lá para uma cidade, ser sustentado por uma viúva? Será que Deus não sabia que não tinha nada? Nada na casa dela? Deus sabia, igreja. Deus sabia que não tinha nada na casa dela. Deus sabia a situação da viúva. Mas Deus mandou o profeta ali para falar, para profetizar sobre a vida daquela mulher e a história dela ser transformada. Amém, igreja? Deus hoje te trouxe aqui
Eu não sei como você saiu da tua casa. Eu não sei se a comida lá, eu não digo não somente comida mesmo, mas a felicidade, a alegria, a paz, como está na tua casa, eu não sei, mas Deus sabe. E essa noite, Deus está mudando, Deus está fazendo tudo novo, está mudando história, amém, igreja? Mas uma coisa me chama a atenção nessas duas mulheres. Uma coisa me chamou a atenção nelas. A viúva, quando Elias pede para ela fazer, a viúva ela vai lá, ela faz. Vamos lá no versículo 15, Mateus. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Mas o que fez mudar a história dessa viúva? A semente dela. Igreja, essa noite de mudar a sua semente. A viúva, ela deu tudo dela, ela deu o que ela tinha. Sem pensar, o profeta mandou, ela foi lá e fez. Muda a sua semente, igreja. Muda a sua semente. Quer ter milagre? Se dá mais para Deus. Faz o impossível. Quer ver milagre? Quer ver sua casa transformada? Faz o impossível. Faz o que está... Ah, mas pastora, isso... É isso que Deus está te pedindo. Muda a tua semente. E Ana? O que Ana deu? Qual foi a semente de Ana? Vamos lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Qual foi a oferta de Ana? Qual foi a oferta de Ana, igreja? Mas Ana estava grávida. Ana deu o que ela não tinha. O que você tem dado para Deus? Ana deu o que ela não tinha ainda. Qual é a sua semente? Qual é o seu... O que você tem pedido para Deus? E o que você tem dado para Ele se equipara? Porque às vezes a gente pede tanto a Deus, a gente pede tanta coisa a Deus, e na hora que você tem que vir para o culto, ah, mas está calor, né? Ai, poxa, vou ficar em casa. Ih, vai passar um filme legal, vou ficar em casa. Ou você recebe algum convite para sair e você vai. Você vai. O que você tem dado para Deus? Como servo. Agora eu falo para os trabalhadores da casa do Senhor. Será que o que você tem feito é o seu melhor? Quando você vai lavar o banheiro, será que você lava como faz na sua casa? Ou você, é igreja, vou lá fazer de qualquer jeito. Irmãos, eu faço comida, hoje mesmo eu fiz almoço. Quem ajuda ali na cantina sabe. Eu não compro nada que eu não compraria para minha casa. Eu faço a comida exatamente do jeito que eu faria na minha casa.
O que você tem feito para Deus, para o teu milagre acontecer? Amém, igreja? Ana chorou, Ana ficou triste. As pessoas têm mania de achar que nós evangélicos, nós somos super-heróis, né? Extraterrestres. No outro dia eu estava até brincando com a pastora Cris, que eu falei, pastora, as pessoas têm mania de achar que a gente, pastora... não, nós somos mulheres maravilha. Nossa, quem dera, né, pastora Mercedes? Se a gente, depois que descesse o azeite, a gente... Não, nós somos mulheres como vocês. Pastor Alexandre é homem como vocês. Sabe, somos seres humanos de carne e osso. Todo mundo está sujeito a ficar triste, a chorar. Até aquele dia que você vai dobrar o teu joelho e vai chorar, vai falar, Senhor. E às vezes a dor é tão grande que você não consegue nem falar. Todo mundo tem esse dia, você tem esse direito. Neemias, quando ele viu a cidade toda destruída, ele sentou, ele chorou. Mas depois ele levantou e foi trabalhar. Ele não ficou prostrado, ele não ficou ali na dor. Nós temos direito, sim, a chorar, a nos entristecer, mas a desistir, nunca. Uma vez que você entrou na casa do Senhor, aceitou Jesus, não desista. Não desista. Não importa a tua dor, não importa o tamanho dela, não importa a gravidade do teu problema, não desista. Não desista, ainda que chorando, caminhe, ainda que chorando, continua na presença de Deus. Não abra mão, não abra mão do que Deus quer te dar, do que Deus, porque você não está vendo nada, mas já aconteceu para Deus, já aconteceu, já foi liberado. Deus hoje, igreja, quer nos curar o nosso emocional, sabe? Chega daquele crente, ai, tá tudo bem, não. Chega, sabe, de murmuradores. Chega de ficar reclamando. A viúva, quando ela fala para Elias, ela não reclama. Ela conta para ela a situação dela. É diferente de reclamar. Porque ele pediu algo para ela. Então o que ela fez? Ela expôs a situação para ele. Para o profeta. Não foi para o vizinho, não foi para a irmãzinha do lado, não foi para o profeta. Foi para quem podia orar e resolver o problema dela. Igreja, chega. Hoje é noite que Deus vai pegar o nosso coração e vai tratar. Sabe, vai fazer da gente crentes maduros. Crentes que não para por qualquer coisa, crente que pode ouvir qualquer afronta, pode ouvir qualquer coisa, mas qual é o teu alvo? É Jesus? Então continua caminhando, continua indo em frente, não para. Ana, ela chorou muito. No versículo 14, Mateus. Ana, ela chorou, orou. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 14. Ele disse, vai no versículo 13, no 12, vai no 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana
só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Versículo. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana estava tão amargurada, que Ana, ela se prostrou ali e orou, e chorou, e orou, e chorou. Só que o profeta, ele estava ali só observando, e não se via movimento dos lábios dela, mas ele estava ali observando ela. Só que Ana, ela não estava ligando para nada, irmãos. Ana estava sofrendo tanto, a dor dela era tão grande que ela estava ali entregando para Deus a tua dor. Igreja, a semente, Deus colocou hoje de manhã algo no meu coração, que eu até anotei aqui. Semente, ninguém vê, só quem plantou. Eu vou explicar. Num terreno, está cheio de terra, você vai botar semente ali. Quando você planta a semente, você joga a semente e tampa com terra. E se você que plantou, eu não vi, eu vou passar ali, eu vou pisar. Porque eu não vi, eu não sei onde é que está a semente, mas você que plantou sabe. O que Deus quer dizer com isso, igreja? Ninguém conhece, ninguém sabe a tua dor, ninguém sabe o que você tem plantado, só você e Deus. Então, cala a boca, fica quieta, que Deus vai te honrar no momento certo. No momento certo, aquela semente vai brotar e vai dar frutos. Amém, igreja? Então, a semente, ninguém vê, só você e Deus. Só você e Deus sabe o que você tem plantado. Amém? Mas Ana, depois que Ana chorou, e Ana clamou, Ana colocou toda a sua dor, Ana se esvaziou ali para Deus, colocou toda a sua dor para Deus. O sacerdote Eli liberou uma palavra sobre a vida de Ana. Ele falou: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Igreja, vamos parar aqui e pensar. Ana levantou dali grávida? Não, né? Ana não levantou dali grávida. Mas Ana saiu dali diferente. Ana saiu dali uma outra mulher. Por quê? Porque Ana recebeu aquela palavra. Ana tomou posse daquela palavra, e ainda que ela não estava vendo com os olhos dela um milagre, ela saiu dali outra mulher. Ela saiu dali crendo que a palavra foi liberada sobre a vida dela. Amém, igreja? Sai daqui hoje, igreja, crendo que o que você pediu, Deus está liberando. Amém? Vamos no... Deus, quando Ana tomou posse da palavra dela, Ana levantou dali diferente. Ana levantou outra mulher. Ali foi curado o emocional dela. Foi curado o casamento dela. Foi curado toda a vida dela.
Tudo por quê? Porque ela saiu dali crendo que a palavra foi liberada sobre a vida dela. Amém? Igreja, eu quero profetizar algo sobre a tua vida essa noite. Deus está colocando um ponto final nessa dor. Ana foi um ponto final. Acabou. Ana não chorou mais porque ela já não era mais estéril. Deus ali arrancou toda a esterilidade da vida de Ana. Igreja, sai daqui crendo que por essa causa que você entrou aqui hoje, chorando, pedindo a Deus uma solução, por essa causa você não chora mais. Amém, igreja? Por isso aí, esse problema, você não chora mais. Deus hoje está colocando um ponto final. Acabou a sua dor. Isso não vai ser mais problema para você. Amém, igreja? Isso é para quem crê e quem recebe. Amém? E Penina? O que se deu de Penina? A história de Penina se encerra aqui, nesses versículos. Penina não tem mais história. Você não vê mais a palavra de Deus falando sobre Penina. Acabou a história de Penina. O que isso quer dizer, igreja? Acabou. Tá vendo? Sabe esse problema? Sabe isso que tem perturbado, que tem tirado a tua paz? Acabou. Acabou hoje. Acabou hoje. Deus hoje me trouxe aqui para profetizar sobre a vida de vocês. Acabou esse problema. Você não vai mais chorar. Hoje é noite, igreja, de você derramar a tua última lágrima por esse problema. Eu não sei se é o teu marido que não se converte, que é duro de coração. Acabou. Deus hoje está colocando um ponto final. Acabou. Você não chora mais sobre esse problema. Se é teu filho que está nas drogas, que só quer saber de coisas terríveis, acabou. Hoje Deus colocou um ponto final. Amém, igreja? E a história de Ana? A história de Ana continua. A história de Ana não para aqui. Ana teve Samuel. A história dela não para aqui. Vamos no versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Igreja, hoje Deus está lembrando de você. Amém? Toma posse. Hoje Deus está lembrando de você. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: Senhor, é o último lugar. Eu vou lá, se o Senhor não falar comigo, acabou meu casamento. Não desista. Deus hoje está lembrando de você. Se a situação está difícil, você com olhos humanos não vê mais solução, não desista. Hoje é noite que Deus está lembrando de você. Amém, igreja? Creia que Deus está lembrando de você. Amém, igreja? Hoje é noite que Deus quer mudar a história. Eu queria chamar os músicos. Hoje é noite que Deus quer mudar a história. Deus quer fazer tudo diferente, igreja. Deus hoje quer te curar. Chega, eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui triste, amargurado. Coloca para o Senhor a tua dor. Faz como Ana, sabe? Dobra o joelho, coloca para Deus tudo que você está sentindo, a tua dor, quais têm sido as aflições, as provocações, o que você tem ouvido. Coloca para Deus, porque Ele
Ele hoje está lembrando de você. Sabe aquela promessa que uma vez você na tua casa, você dobrando o joelho, você chorou e Deus falou: filha, eu vou fazer. Deus hoje está lembrando. Deus hoje está lembrando de você, assim como Ele, naquele dia que Ana coabitou com Eucana, Deus lembrou de Ana, e ali Ana engravidou de Samuel. Deus hoje está lembrando de você. Deus hoje está lembrando de cada promessa. O que Deus fala no meu coração, filha, fala para eles. Não vai ficar nenhuma vírgula, porque Ele vai cumprir tudo. Nada vai ficar esquecido. Talvez, sabe aquela coisa que para as pessoas é tão pequena, sabe? Para as pessoas, mas isso é isso. Deus não esqueceu de nada. Deus manda dizer, igreja, Ele não esqueceu de nada. Assim como Ele lembrou de Ana, assim Ele está lembrando hoje de cada um. O que a gente precisa fazer? Mudar a nossa semente. O que a gente precisa fazer essa noite? Chorar e colocar toda a nossa vida, toda a nossa dor aqui no altar, aos pés do Senhor, clamar a Ele e chega, porque hoje Deus está entrando com solução, vai além até, hoje Deus está botando um ponto final nessa dor, acabou, o que Deus fala no meu coração é assim, acabou. Tem pessoas que estão chorando, há anos vem chorando, vem me clamando. Hoje acabou. Deus, hoje o teu choro vai se encerrar e vai começar uma nova história, vai começar uma nova vida. Deus hoje está fazendo tudo novo. Igreja, aprende a receber as coisas de Deus. Nós aqui, o ministério, estamos passando por um momento de transição, porque nós vamos para um outro templo, um templo maior. Nós estamos passando por esse processo. E tudo que o ministério, a igreja está vivendo, vocês também vão viver. Recebe isso, igreja. Vocês também vão viver. O que Deus derrama aqui, o que Deus faz aqui, é para a vida de vocês. É para vocês. Se o novo está acontecendo no ministério, o novo já aconteceu na vida de vocês. É só vocês tomarem posse. É só vocês tomarem posse. Amém, igreja? Então não desista. Não pare. Ainda que esteja doendo muito. Ainda que a vontade de, jogar tudo pro alto seja grande na sua vida. Olha para Deus. Põe foco em Cristo e caminha. Continua andando. Não para. Porque o segredo de ser inabalável é você se movimentar, não ficar parado. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. E essa noite vamos mudar a nossa semente. Vamos clamar, chorar, colocar para Deus tudo aquilo que está doendo, que está te consumindo, que está deixando você triste. Coloca para Deus, porque hoje Deus está colocando ponto final nessa dor. Eu tenho um Deus que
o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Se você está aí, talvez essa noite você entrou aqui hoje falando: Senhor, chega, eu desisto, Pai, porque a dor está tão grande, acabou. Se você está aqui nessas condições, talvez você ainda nem desistiu, mas a dor tem te consumido. Vem aqui na frente, coloca a mão no altar, faz como Ana, coloca para Deus o que está te ferindo, coloca para Deus o que está doendo. Colocou limites na água do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs estrelas a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a brilha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que um dia mais o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Diga a Ele: Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor.